Ideologia, o estudo do conjunto das ideias que são características de um sistema, de uma doutrina, de um conceito. A gente compreender como as ideias nos formam é muito importante. São essas ideias que vão orientar nossos sentidos, nossa visão, né? O olhar o que nos rodeia, o olhar o outro, né? O nosso discurso, né? Nosso discurso. Vamos entender isso, né? Vamos tirar as últimas dúvidas sobre esse conhecimento. Construir aqui esse conjunto de imagens, né? Então você imagina que cada pecinha dessa, né? Aqui eu coloquei como discurso, mas também pode ser ideia, né? Aqui, ó. Cada pedacinho desse é uma ideia que eu vou absorvendo através do processo de socialização, né, da educação, a educação familiar, a educação escolar, a educação religiosa. Quando eu falo religiosa, tá? Entra aí, não de forma contraditória, não. Entra aí também o materialismo, né, o ateísmo, que é a não religião. Apesar de que tem muitos casos de pessoas que tinham uma formação religiosa e se tornaram ateias. Pode acontecer. Mas eu estou falando aqui desde pequenininho, desde bebezinho, né? Então, tá aqui, ó. Cada discurso é uma peça no processo de ideologização ou socialização. A visão de mundo é composta de inúmeros elementos ideológicos. Então, imagina que cada ideia, imagina assim, ó, tá aqui uma ideia. Essa ideia, ela vai se confrontar com outros. De onde vêm essas outras ideias? Vamos partir da família, né? Que é o nosso primeiro núcleo social, tá? Então tem aqui uma ideia. Aí eu vou para a rua. Eu tenho meus vizinhos, os meus amigos, meus colegas. Eu tenho o comércio, eu tenho a escola, né? Então assim, a gente sai do espaço privado, vamos dar nome, né, os conceitos. A gente sai do espaço privado, onde aprendemos uma ideia, tá? E vamos para o espaço público. Essa ideia, ela pode encontrar eco com outros ou não. Ela pode encontrar outras ideias que a confrontam. E aí, nesse confronto de ideias, esse confronto a gente chama de processo de maturação, tá? Em que você pode reforçar essa ideia, você pode agregar outras, né, dando um novo formato a essa ideia, ou você pode modificar. Nossa, interessante! Ecologia, o estudo do meio ambiente, o estudo do ecossistema. Não se tinha essa consciência da preservação, do cuidado. A ideia que se tinha, por exemplo, era natural, né? Vamos falar aqui do estranhamento, da naturalização das coisas, dos atos, das palavras. Era natural jogar lixo no chão. Por quê? Porque se tinha a ideia de que existe o gari para limpar a rua. Então eu não preciso ter esse cuidado. O gari vai limpar. O gari existe para quê? Para limpar a rua. Hoje, a consciência, pode ter pessoas que sujam a rua, claro, mas hoje se tem a consciência de que existe o gari para manter
a limpeza urbana, não para limpar sujeira. Então, a manutenção é compartilhada com o cidadão. Esse cidadão tem que ter a consciência de que ele não pode jogar lixo no chão. Esse é um processo, né? Eu estava falando aqui o processo de maturação. A partir dessa disciplina de ecologia, eu comecei a mudar a minha postura, a minha conduta no espaço público. Nunca mais eu joguei lixo no chão. Então, vamos lá. A ideia era nós vermos o caminho das ideias, né? O objetivo era ver o caminho das ideias, né? Então, nós observamos aqui a influência, né, na formação da nossa visão de mundo, né? As influências que a gente recebe. Eu falei da família, né? Do espaço privado, eu falei do espaço público, e agora nós vamos para um espaço maior, que é o espaço político, né? E aí a gente vê aqui, ó, tem sua origem nos Estados Unidos e Europa Ocidental. Por que não Europa Central ou Oriental? Percebe? Então, é muito bem demarcado, né? Eu lembro que, na época, eu fiquei com vocês. Vocês conhecem rock russo? Não, né? The Who, né? O hemisfério ocidental, você está aqui, ó, a Europa Ocidental, né? América do Norte, Central América do Sul. Tá? E nós vamos ver que não é uma influência só cultural, né? Nós temos aqui a fonte de domínio político, econômico e cultural. No século XIX, nós tivemos aqui a influência da Inglaterra. Eu não falei para vocês, tenho certeza que não, que nós tivemos uma influência cultural bastante forte, muito forte, foi da França. Inclusive, nós temos uma cidade, eu acho que é Olinda, gente, onde os franceses permaneceram bastante tempo, em que a arquitetura, os costumes, tem muita influência francesa. A parte cultural nossa brasileira teve bastante influência francesa. A partir de 1815, com a doutrina Monroe, do Destino Manifesto, que são 2 documentos elaborados pelo governo americano, nós vamos ter aí um domínio, uma intervenção dos Estados Unidos e que está em curso até hoje, por isso que eu botei ali século XXI, bastante forte, por sinal, e que passa pela educação pública, principalmente pública, tá? Aqui nós vamos ter a geopolítica, que trata disso tudo, né? Porque eu estou falando para vocês da política e estou mostrando aqui geograficamente o local desses domínios, né? Então, aqui, a geopolítica abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Tem como foco de estudo as perspectivas geográficas e históricas. Não sei se vocês dão geografia política, que é uma geografia crítica, é importante, tá? Então, tá aqui, já mostrei para vocês, né, esse domínio político, primeiro da Inglaterra, agora nos Estados Unidos, né, e que vem aqui para a América Latina, né? Toda a América Latina sofre intervenção direta dos Estados Unidos, tá? E aí você tem aqui o Brasil, né? O nosso foco é Brasil. Nós vamos ter no século XVI o fenômeno do eurocentrismo, que é o domínio da Europa, né? Lá da Inglaterra. Então, está aqui, aqui é a Europa no século XVI, tá? Eu adoro esse mapa, eu sempre vou mostrar esse mapa para vocês, porque para a gente entender a América Latina hoje, o Brasil, a gente tem que ter esse conhecimento, sabe? É necessário que a gente tenha esse conhecimento, né? E esse olhar. Hoje, como é que a mulher
brasileira é olhada lá fora, nos outros países? Já fizeram essa pesquisa? Como o brasileiro é visto lá fora? Como o Brasil, o país, é visto lá fora? Né? Então, o olhar, como nós nos vemos e como os outros nos veem. A compreensão da existência desse olhar é muito importante, tá? Então, nós trabalhamos aqui o olhar sobre si, ou seja, como a Inglaterra se via, como ela era mesmo, poderosa, né? Controlando os continentes, né? De um poderio militar, político, né? Ela está no centro do mundo, ó. E o olhar sobre o outro, como ela via os outros continentes, a Ásia, a África, as Américas, né? Sempre a América na base, sempre as Américas como, né, um continente com pessoas sem importância, enfim. Então, os meios de disseminação das ideias, como as ideias nos chegam, né? Através do governo. Quando a gente fala de governo, tá? A gente fala de educação pública, entendeu? Então, por exemplo, isso que eu estou colocando aqui para vocês, ou então eu posso perguntar, já falando aqui, ó, a influência cultural, ela é espontânea e coercitiva. Você pode escolher o que a sua professora vai falar? Não. Você pode e deve dar o seu feedback. Você pode dizer, eu concordo, sim, eu vejo também isso. Ou então, você pode discordar e deve, né? Não, na realidade que eu vivo, eu vejo outras coisas, eu vejo de outra maneira essa realidade, ou esse entendimento, tá? O entendimento, né, daqueles conceitos, daquelas ideias, vai formar o cidadão. Então, além de você aprender a ler, escrever e fazer conta, né, você saber a sua história, você entender o chão que você pisa, a geografia física, ou então a política, né, de onde saem as decisões que regem sua vida, a sociologia, a geografia crítica, a história, né? Por que você dá inglês ou você não dá mandarim? Já pensou nisso? O espanhol, né? Porque inglês e espanhol são, nesse momento, as línguas dominantes do mundo corporativo, do mercado, tá? Até aqui tá legal? A indústria cultural é o quê? Arte, literatura, dramaturgia, TV, cinema, todos os meios possíveis que levem ideias para você, né? As instituições sociais são as mais, vamos dizer, as básicas, né? Então, primeiro a família, onde você nasce, tá? Depois a escola, onde você vai se socializar, se educar para o mundo do trabalho, para o mundo em sociedade, né? E depois a igreja ou não, né? Dependendo se você a religião que você da sua família ou que você escolhe, né? Ou nenhuma, se você buscar o caminho do ateísmo, tá? O contexto social também é importantíssimo. Existem discursos próprios de cada classe social. Cada classe social tem seu discurso. Agora eu não vou. E a migração, né? O contato que você tem. Aqui em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, Brasil, você tem a visita de turistas, né? A vocação de Arraial do Cabo é o turismo. Então, o contato com outras realidades é através dos turistas. Ali você também aprende outras ideias, outros modos de vida, outros modos de pensar, não é? Tá?
Então, a cultura que absorvemos, assimilamos, apreendemos, é resultado de um processo interno das gerações, né? Porque vai passando. Aqui eu trouxe a história do Whindersson Nunes. Olha só que é interessantíssimo quando a gente mergulha no estudo por prazer, né? Então, você vê aqui, nessa música Girassol, eu coloquei aqui para vocês verem, né, as influências, e é inconsciente, né? Por exemplo, ele colocou aqui, se a vida fosse fácil como a gente quer. Isso é uma referência à infância dele, que teve dificuldade, né? Desemprego, né? Tinha que se mudar. Aqui, gente, ó, é propaganda nazista antissemita para justificar o Holocausto. Esse foi um enorme exemplo, e, infelizmente, nós temos grupos de pessoas que continuam nesse caminho. Nós temos grupos neonazistas, né? Os novos nazistas. Mas há um processo, né, de maturação na formação da visão de mundo. Como é que vamos dizer que eu sou alemã, meu vizinho é judeu. Como foi de uma hora para outra que eu olhei aquele vizinho ali como uma barata, um rato que é morto, porque eu não consegui mais achar os cartazes em que eles colocavam o veneno e o judeu, a figura do judeu igual rato, entendeu? Foi assimilando ali. Judeu, rato tem que matar. Então, quando chegou às câmaras de gás, as pessoas já tinham internalizado que aquilo era natural. São os documentários, né? As reportagens de pessoas que viveram esse horror, né? E que falam, e que está aí, testemunhos, registros históricos de que tudo isso existiu. Aqui você vê eu já até procurei esse livro para comprar, né, para mostrar para vocês, mas eu não achei. Então, livro nazista destinado a crianças e que mostram os judeus, né, como causa de infortúnio. O pôster antissemita aqui, tá vendo? Como um bicho aqui, né, piolho. Ó. Os judeus são como piolhos. Eles causam tifo. E as pessoas acreditaram nisso. Né? Então, aqui, ó. E nós temos sempre pessoas, um grupo de pessoas que planejam esse conjunto de ideias que vai formar uma visão de mundo de alguém. Toda a propaganda, né, a literatura, os filmes, como eu falei ainda há pouco, né, criavam modelos de comportamento, de atitudes, de discursos. É o discurso do ódio, né? Então, você tem aqui ó, o estranhamento da realidade. Esse estranhamento leva ao olhar sociológico. Um exemplo, por exemplo, uma comunidade, crianças, né, que vivem numa comunidade muito violenta, lá no Rio, estou lembrando de uma comunidade lá no Rio, era natural, e elas não se chocavam mais de sair para a escola e passarem por corpos na rua, tá? Pessoas assassinadas. Então, elas naturalizaram aquelas cenas. E a naturalização da violência, do desrespeito, da discriminação, leva a uma sociedade totalmente disfuncional, né? Em que parte da população se torna alvo da violência. Né? Então, é o que Emile Durkheim vai chamar de anomia, quando as regras sociais elas se tornam fluídas ou são quebradas. Tá?
Então, aqui você tem o olhar sociológico, ele é feito aqui o estudo científico e ideologia, o estudo das ideias, né? Então, o estranhamento da realidade, onde o olhar nunca é neutro, e leva ao processo de ideologização, socialização, através da interação social, né? E que se faz pelas estruturas sociais, que formam discursos. Esses discursos podem reproduzir a ordem dominante ou podem levar à transformação social, sempre pelas ideias, né? Aí, formando aqui pela família, igreja, Estado, escola, eu botei aqui 2 pontos, porque a escola pública, né? Então, as estruturas sociais, os discursos que formam a cultura, que formam modelos, e aí esses modelos, que deveria ter botado aqui em vermelho, esses modelos, eles, dependendo de que modelo ele seleciona e exclui pessoas, tá? Tudo que não se encaixa naquele modelo é excluído, né? Então, quando você fala, por exemplo, de minorias, de pessoas que se encaixam nas minorias, não é minoria de quantidade, né? Mas é a minoria de direitos, de pessoas que não conseguem ter a garantia dos seus direitos constitucionais. Então, cada olhar que você tem sobre o outro, esse olhar, ele foi construído. E por quem? E por qual instituição? Tá? Cada fala que você tem foi construído. Mas aí a partir também de você próprio, não é? Se você aceita aquela ideia, se você compra aquela ideia nesse processo de maturação, né? Pode ser uma escolha sua, consciente, tá? Você pode ter uma visão de mundo equivocada e a partir do confronto com outras ideias, né? Você refazer a sua visão de mundo, a sua relação com o outro, tá? Então, por exemplo, para finalizar, a ideia, o conceito de diversidade. Eu vivo esse conceito, né? No meu olhar, no meu comportamento em sociedade, particularmente, privativamente, mas é um conceito que ele é também público, geral, social. Por quê? Porque ele abrange a sociedade como um todo. É uma reflexão que eu lhe deixo. Toda ideia, você veja se ela pode ser generalizada para toda a sociedade. Se a sua ideia excluir parcelas da população, ela não pode ser válida, ela tem que ser refletida, né? Ela tem que ser refeita, porque quando você fala em sociedade, entenda o conjunto de ideias que caracteriza a sociedade, as ideias que entende todas as pessoas que nascem e vivem naquele território. Então inclui a diversidade étnico-racial, inclui a diversidade sexual, a diversidade de gênero, a diversidade religiosa. Entendeu? Então, esse olhar de reconhecimento à diversidade na sociedade brasileira é fundamental para que todas as pessoas tenham seus direitos constitucionais garantidos. E aí, é nesse reconhecimento, né, da existência daquela pessoa, do jeito que aquela pessoa é, que garante também a sua felicidade. E quem não quer ser feliz, né, no mundo, na sociedade em que vive? Todos, né?
Não que você vá mudar, mas que você sempre reflita a importância de se viver sempre respeitando o outro,